Olá, bem-vindo à nossa cozinha. Eu sou a Annelise e você está aqui no canal que te ensina a fazer doces e faturar com confeitaria trabalhando de dentro da sua casa. No vídeo de hoje, eu vou te ensinar a fazer copo da felicidade. Mas se segura que não é qualquer copo da felicidade não, hein? Eu vou te ensinar um dos segredos mais bem guardados da confeitaria. Eu vou te ensinar a fazer um recheio base e transformá-lo em 4 sabores diferentes de recheio. Os copos da felicidade são cremosos, bem recheados e saborosos de comer com os olhos. A versatilidade desses copos possibilita que você crie várias combinações de sabores e decorações, podendo usar o que você tem em mãos em sua produção sem grandes investimentos em equipamentos. E o melhor, são fáceis de fazer e vendem muito. Antes de começar, eu vou te explicar como é que esse vídeo vai funcionar. Primeiro, eu vou te ensinar a fazer o recheio base. Depois, eu vou te ensinar a saborizar esse recheio e transformá-lo em 4 sabores diferentes: ninho com chocolate branco, chocolate, Nutella e danoninho. O próximo passo é a montagem dos copos. Eu vou te ensinar o passo a passo para você ter uma produção padronizada, com todas as quantidades certinhas para você montar os copos da felicidade perfeitos e de dar água na boca. Também vou te ensinar 4 montagens diferentes para você arrasar e já sair desse vídeo planejando a sua produção de copos e vendendo muito. E fica ligadinho, porque no final do vídeo eu vou te dar informações importantes, como validade, conservação e armazenamento. Essas informações farão toda a diferença na sua produção, então fica comigo até o final. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica agora no botão de inscrição e no sininho de notificação para você ficar sempre por dentro de todas as novidades e dos vídeos aqui do canal. Aqui a gente tem conteúdo de qualidade para você se diferenciar na confeitaria. Então, não deixa de se inscrever, hein? Você pode dar aquela força também curtindo esse vídeo e colocando um comentário. Pode ser até um coraçãozinho. Isso faz o YouTube entender que o nosso conteúdo pode fazer a diferença na vida de outras pessoas também. Eu coloquei a receita do recheio e várias outras informações importantes aqui embaixo na descrição do vídeo, ok? Eu deixei lá também links de outros vídeos que a gente tem aqui no canal e que podem te ajudar a incrementar ainda mais os seus copos da felicidade. Então, prepara a sua cozinha e vamos para a receita. Para fazer o creme base que vai ser usado em todos os nossos copos da felicidade, a gente vai usar leite condensado, creme de leite, leite integral, leite ninho e amido de milho. Como eu vou fazer uma quantidade maior de creme, hoje eu vou usar panela mexedora, mas se você não tiver a mexedora, não tem problema. Você pode fazer o creme mexendo à mão mesmo, tá? Não se preocupe. Primeiro eu vou colocar na panela o leite condensado. Agora eu vou dissolver aqui no leite condensado o amido e vou mexer com fouet até ficar tudo misturado. Muita gente tem preconceito com relação ao amido, mas não tenha, tá? O amido é um espessante de alta qualidade. A gente só precisa cozinhar o creme muito bem cozido para que ele não deixe sabor residual. A maior parte do problema é que as pessoas não deixam o creme cozinhar corretamente. E aí a gente tem aquele resíduo no fundo. Então tem que ficar muito atenta com relação a isso. Olha como o amido se dissolve com perfeição no leite condensado. Agora eu vou colocar o leite em pó. Leite em pó bem dissolvido também. Agora a gente vai colocar o creme de leite e eu vou colocar também o leite líquido. Agora eu vou encaixar o motor e a espátula da panela mexedora e vou levar tudo para o fogo. O meu recheio está pronto e o ponto dele é esse aqui, ó. Ele cai em ponto de fios e no final ele faz um bloquinho. Eu não posso deixar esse recheio muito firme por alguns motivos. Primeiro, porque aqui ele está quente. Depois que ele esfriar, ele vai firmar um pouco mais. Segundo, porque o copo precisa ter um recheio bem aveludado e bem cremoso, porque ele é consumido gelado. Então, se a gente tiver um recheio muito firme aqui, depois que esse copo for para a geladeira, o recheio vai ficar desagradável na hora de comer. Olha que beleza de recheio! Agora eu vou separar o meu recheio em 4 partes iguais para a gente saborizar cada uma delas. O primeiro recheio vai ser o creme de ninho mesmo. E nesse creme eu vou acrescentar um pouco de chocolate branco, só para que ele fique ainda mais cremoso. Agora eu vou dar uma misturada até que esse chocolate derreta. Se você percebeu que o seu creme ficou muito firme, você pode acrescentar um pouco de creme de leite a ele depois que estiver pronto. Não tem problema não, tá?
Olha que textura, que brilho, que delícia! Agora a gente vai para o nosso próximo creme, que é o creme de chocolate. Eu vou peneirar o chocolate em pó aqui e vou mexer. Precisa mexer até desfazer todos esses gruminhos. Se você quiser usar a batedeira, pode usar, tá? Agora eu vou acrescentar um pouco de chocolate meio amargo nobre para ele se dissolver aqui também no meu creme. Olha só a textura, a cremosidade e o brilho desse creme maravilhoso. Agora o nosso próximo creme é o creme de morango. Para esse creme, primeiro eu vou usar pó para sorvete. Aqui eu estou usando pó para sorvete, mas se você preferir, pode usar Nesquik também, tá? Não tem problema. Essa quantidade que você vai colocar aqui é a gosto. Cuidado para não colocar demais, para não ficar enjoativo. Acrescenta aos pouquinhos, vai experimentando para ver como é que o sabor tá, se tá tudo ok. Para dar um pouco do azedinho do morango aqui nesse creme, a gente vai usar um pouco também de pó saborizante de morango. Mas cuidado, porque o sabor desse pó é muito forte. A gente vai usar só um pouquinho e vamos testando para ver se tá legal. Pode usar o fouet para ajudar a dissolver tudo, tá bom? Se você quiser o seu creme ainda mais gostoso, você pode acrescentar um pouco de geleia de morango artesanal a ele. Olha que coisa mais linda! Se você quiser o seu creme de morango um pouquinho mais rosado, pode acrescentar um pouquinho de corante rosa nele. Mas ó, é só um pouquinho, tá? Aqui eu usei apenas uma gotinha. Isso aqui é de dar água na boca, né? Agora a gente vai para o nosso próximo creme, que é o creme de Nutella. Eu poderia acrescentar Nutella pura a esse creme, mas aí eu vou ter um creme com um custo muito alto. Então qual é a sugestão que eu dou? Você pode usar uma pasta saborizante de avelã primeiro aqui no seu creme para fazer uma base e só depois você vai acrescentar a Nutella. A pasta saborizante tem um sabor muito acentuado e com pouca quantidade você já consegue dar o sabor no creme. Aí é só acrescentar um pouco mais de Nutella para dar mais cor ao seu creme. Eu vou usar o fouet para desfazer todos os gruminhos. A quantidade de pasta saborizante e de Nutella é a gosto, tá? Você vai colocando, vai experimentando até que chegue no sabor que está te agradando. Se você quiser um pouco mais de cor a esse creme, pode acrescentar uma gotinha aqui de corante marrom, que fica perfeito. Olha que coisa mais linda esse creme de Nutella. Olha só o brilho desses cremes. Agora a gente vai colocar um saquinho plástico ou então um filme aqui bem aderido aos recheios e a gente vai deixar esses recheios descansar. É importante usar o saquinho ou então o filme para que esse recheio não crie película aqui na superfície. Nossos recheios estão prontos, já estão descansados e a textura deles depois de prontos é essa aqui. Ele tem uma textura maravilhosa, extremamente cremosa, de dar água na boca. Olha que creme delicioso, brilhante e super consistente. Antes da gente começar a fazer a montagem propriamente dita, eu vou te mostrar como é que a gente pode transformar qualquer um desses cremes em uma mousse. E para isso, eu vou usar chantininho batido. Eu tô usando o chantininho, que é o que eu tinha aqui, mas pode ser o chantilly puro, tá? Não precisa ser o chantininho. Para fazer a mousse de chocolate, eu vou colocar o creme de chocolate no potinho, acrescentar o chantilly e misturar. Lembrando que eu quero um creme um pouco mais aerado, eu não quero creme com excesso de chantilly. Então, cuidado com essa quantidade, hein? Depois que essa mousse vai para a geladeira, ela fica simplesmente maravilhosa. E aí você pode transformar qualquer um desses recheios em mousse repetindo esse processo. Eu separei a minha mousse de ninho em duas partes. Essa parte eu vou deixar reservada porque ela vai ser uma mousse de ninho mesmo. E nessa segunda parte aqui, eu vou misturar biscoito Oreo triturado pra gente transformá-la em uma mousse de ninho com Oreo. A quantidade é a gosto, tá? Você coloca quanto você quiser. Olha como fica linda a mousse de ninho com Oreo. Para montar e saborizar os copos da felicidade, a gente pode usar complementos variados. Aqui eu tenho raspinhas de chocolate que eu fiz usando um descascador de frutas e legumes. Aqui eu tenho biscoito Oreo que eu piquei bem grosseiramente com recheio mesmo. Morangos que eu vou cortar em pedaços menores. Bombons variados que a gente pode usar para finalizar e também para rechear esse copo. Brownie picadinho e a gente tem uma receita de brownie maravilhosa aqui no canal. O link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo para você. Castanha de caju triturada. Chocolate nobre meio amargo que aqui eu dei uma picadinha nele. E com o mesmo descascador de frutas e legumes, eu fiz também raspinhas de chocolate. Para finalizar todos os copos, eu vou usar chantininho. Eu alisei para ele ficar bem sedoso.
Durante o preparo eu vou te mostrar como usar esse chantininho. Para montar os copos da felicidade eu vou usar esse copo bolha. Ele tem esse nome por causa da tampa que é arredondada. Ele parece um copo de milkshake, mas não tem o furo no topo da tampa. Esse copo tem 220 ml, mas existem versões de vários tamanhos diferentes. Você encontra esse copo nas lojas de confeitaria ou então pela internet mesmo. Bom, vamos começar? A gente vai começar pelo nosso copo da felicidade de morango. E é muito importante que a sua mesa esteja toda montada e organizada antes de você fazer os seus potes, tá? A gente vai usar na montagem desse pote o creme de ninho, o creme de morango, que se parece um danoninho e é simplesmente delicioso, a mousse de ninho. Vamos usar raspas de chocolate para decorar. Vamos usar essas raspinhas menores para dar um pouco mais de textura ao nosso pote. É muito importante que o nosso pote tenha texturas variadas. É isso que vai atrair muito o paladar do cliente, tá? Para decorar, a gente vai usar chantininho e a gente vai usar também morango picadinho e morangos maiores, né? Morangos inteiros para poder decorar. Vamos lá? É muito importante que a montagem, pelo menos do seu primeiro copo, seja feita em cima da balança, tá? Por que isso? Porque é dessa maneira que você vai conseguir precificar os seus potes. Primeiro você vai pesar quanto foi que o seu creme te rendeu, depois você vai pesar quanto você gastou em cada um dos potes e assim você vai conseguir precificar o seu produto corretamente, tá certo? Vou montar o primeiro aqui em cima da balança para você ver como é que funciona. Primeiro a gente tira a tara da balança e zera ela, que é pra gente conseguir pesar tudo corretamente. A nossa primeira camada vai ser uma camada de mousse de ninho. Primeiro eu vou preencher a lateral do copo. É muito importante que você sempre preencha a lateral para que as camadas fiquem muito bem definidas. Então aqui ó, na primeira camada 17 gramas de mousse de ninho. Eu vou anotar isso na minha ficha técnica, certo? Nossa próxima camada vai ser uma camada de brigadeiro de ninho. Eu vou tirar novamente a tara da balança. E agora a gente vai colocar aqui a próxima camada. Olha como as camadas ficam super bem definidas e bonitas. Pronto, vou anotar novamente quanto foi que eu gastei. Agora na próxima camada a gente vai usar morango. Tira novamente a tara da balança e a gente vai colocar os moranguinhos aqui dentro. Lembrando que eu preciso sempre deixar a borda do meu pote muito bonito. Então eu vou colocar essa pelezinha do morango pra fora, tá? Que ela vai ficar sempre mais bonita montada desse jeito. Olha aqui a diferença. Agora eu venho aqui e preencho o meiozinho com o restante, com o morango na posição que ele tiver, não tem problema não. Camada generosa, tá? Para fazer copo da felicidade não pode ter miséria não, tem que chamar atenção pela beleza e pela fartura. Tiramos a tara novamente, agora a gente vai para nossa próxima camada, que é o creme danoninho. Tirei a tara mais uma vez, agora a gente vai colocar mais um pouco de brigadeiro de ninho aqui. Como eu quero textura, agora eu vou colocar um pouquinho de raspas de chocolate. Lembrando sempre de dar aquela caprichada na borda. Agora eu tiro a tara mais uma vez, coloco mais uma camada de creme danoninho aqui. Olha como fica lindo. Agora para finalizar, a gente vai fazer o acabamento com o chantininho. Começo aqui pelo centro, faço uma bolinha e agora a gente vai vir aqui, ó, para fazer a borda e ele ficar altinho, tá? Eu gosto do chantilly para finalizar porque ele dá um acabamento bonito e ele tem um custo um pouco mais baixo. Repare que eu não cheguei com chantilly até a borda, tá? Isso é importante porque na hora que eu tampar o copo, ele não vai encostar na tampinha do copo bolha. Agora, para decorar, eu vou colocar meio morango e vou encaixar aqui, ó, uma raspinha de chocolate branco. Olha que coisa mais linda esse copo da felicidade de morango. É de dar água na boca, não é? Agora eu venho aqui, encaixo a tampinha e ó, prontinho. Viu como a embalagem ficou bonita, não ficou marcada, não ficou suja? E aí agora você vai repetir esse processo para todos os seus copos. Olha a cremosidade desse recheio. Para o copo brownie a gente vai usar brownie, o chocolate picadinho, o creme de brigadeiro, mousse de chocolate, chantininho. Eu misturei um pouquinho de brigadeiro nesse chantininho e morango para decorar. Vamos lá? Eu vou começar colocando uma camadinha aqui de mousse de chocolate. Agora a gente vem com uma segunda camada aqui de brigadeiro. Lembrando que essas camadas precisam ser muito bem definidas para o seu copo ficar bem bonito. Agora a gente vai colocar o brownie e eu gosto de colocar o brownie com a casquinha para fora, porque eu acho que isso chama mais atenção. Aqui eu tô usando brownie, mas se você quiser um copo com um custo um pouco mais baixo, você pode usar bolo também, tá bom? Agora eu venho novamente com a mousse de chocolate.
Coloco mais uma camada de brigadeiro. Uso os pedacinhos de chocolate que eu piquei aqui, que é para dar uma crocância, para dar um pouquinho mais de textura aqui ao meu copo. Agora a gente finaliza com a mousse. E para decorar a gente vai fazer o nosso chantininho. Olha que perfeição esse copo. Para decorar, um pedacinho de brownie e um morango. Agora é só tampar e tá pronta essa delícia de copo da felicidade de brownie. Olha a suculência desse copo da felicidade. Nosso próximo copo é o copo Ferrero Rocher. Para esse copo, a gente vai usar o brigadeiro de chocolate. Vamos usar também o brigadeiro de Nutella. Para decorar, a gente vai usar aquele chantininho saborizado com chocolate. E na montagem do copo, a gente vai usar bombom Ferrero Rocher picadinho. Vamos usar brownie. Vamos usar castanha de caju triturada. E para decorar, a gente vai usar metade de um bombom Ferrero. Vamos lá? Eu vou começar a montagem do copo colocando aqui uma camadinha do creme de Nutella. Agora, eu venho com uma camada do creme de brigadeiro. Depois disso, eu vou colocar uma camadinha de bombom picado, mas esse bombom é opcional, tá? Se você quiser um custo um pouco mais baixo, você pode retirar ou então colocar uma camadinha de brownie aqui, que também dá super certo. A próxima camada é mais uma aqui do brigadeiro de chocolate. Agora eu venho aqui com uma camadinha fina de castanha. Mais uma camada do brigadeiro de Nutella. Eu vou colocar aqui também um pouquinho de brownie. E agora a gente finaliza aqui com mais brigadeiro de Nutella. Para finalizar, chantininho. E a gente encaixa a metade de um bombom para finalizar esse copo. Olha que coisa linda esse copo Ferrero Rocher. Olha que delícia! Nosso próximo copo da felicidade é o nosso copo ninho com Oreo. Vamos lá? Eu vou começar fazendo uma camadinha de mousse de ninho com Oreo no fundo do copo. Agora a gente coloca uma camada de brigadeiro de ninho para ficar bem contrastante, bem bonito. Agora a gente vai colocar o biscoito quebradinho aqui no pote. Mais uma camada de brigadeiro de ninho. Mais uma camada de biscoito. E aqui, se você quiser, você pode colocar morango também, que fica simplesmente delicioso. Outra camada da nossa mousse de ninho com Oreo. Um pouquinho de brigadeiro aqui só pra gente finalizar e esse copo ficar bem bonito. E agora a gente vai usar chantininho pra finalizar. Para decorar, um pouquinho de pozinho de biscoito Oreo e meio morango. Olha que coisa mais linda esse copo ninho com Oreo. Agora é só colocar sua etiqueta e tá pronto o seu copo da felicidade. Agora olha que delícia de textura. É simplesmente maravilhoso. Se você está aqui comigo, deixa seu like e também um comentário me contando qual dos 4 sabores de copo da felicidade você mais gostou. Ou então pode comentar só um coraçãozinho mesmo, que já vai fazer toda a diferença para mim. Eles são uma delícia, né? Fica comigo até o final do vídeo, porque agora eu vou falar sobre validade, armazenamento, precificação e as dicas mais importantes sobre a produção e venda dos copos da felicidade. Então, continua comigo, tá? Vamos falar sobre validade e armazenamento? Os copos da felicidade têm validade de até 5 dias depois que eles são montados. Eles precisam ser conservados na geladeira, tá? Isso se eles não levarem frutas frescas, porque os copos com frutas frescas têm a durabilidade menor. A durabilidade deles é só de 2 dias. A validade dos recheios é de até 10 dias na geladeira. Claro que essa durabilidade vai depender da qualidade dos ingredientes que você usa e da maneira como você armazena esses recheios. Eu gosto de fazer os recheios em um dia, deixar tudo descansar e só montar os copos no dia seguinte. Assim eu otimizo a minha produção e dou um tempo para que todos os preparos cheguem ali à textura correta, tá? Você pode transformar essa base de recheio em tantos sabores quanto você desejar. Basta misturar os saborizantes. Dá para fazer recheio de doce de leite, de coco, de tudo que você desejar, só acrescentando esses ingredientes ao recheio base. As quantidades você vai testando e experimentando até que eles fiquem no sabor que agrada seu paladar, tá bom? E aí você vai combinando esses recheios e complementos e montando o seu menu de copos da felicidade exclusivo. Só não pode se esquecer, precisa fazer as suas misturas com a base de recheio ainda quente. Atenção também à padronização dos produtos. Todos eles têm que ficar bem bonitos, com aquelas camadas bem aparentes para chamar a atenção.
As imagens são fundamentais, então não se esqueça de fotografar bastante e de filmar esses copos desde o preparo até aquela imagem linda da colherada. São essas imagens que vão despertar o desejo de compra do cliente. São elas que vão agregar valor ao seu produto. Não adianta nada fazer um produto delicioso se o visual dele não chamar a atenção, concorda? Essa receita me rendeu 7 copos da felicidade e eu vejo os copos sendo vendidos aqui na minha região por valores entre 15 e 18 reais, dependendo do sabor e dos complementos que vão ali nesses copos. Mas lembrando que você precisa precificar de acordo com os seus custos de produção, porque cada região é diferente da outra. Agora me conta, o que é que você achou dessas 4 opções de copo de felicidade deliciosos? Qual deles você mais gostou? E me conta também quais são as outras opções de copo que você gostaria de ver aqui no canal. Me fala qual é o conteúdo que você quer ver por aqui, deixa suas sugestões, porque eu amo ler e responder seus comentários. Se você gostou desse vídeo, compartilha nas suas redes sociais, compartilha nos seus grupos de confeitaria, nos grupos de WhatsApp, ou com aquela amiga que adora doces ou que queira aprender um pouquinho mais sobre o assunto. Não se esqueça também de deixar seu joinha, de se inscrever aqui no canal e de clicar no sininho de notificação para você não perder nenhuma novidade. Um grande beijo e até mais!